Essa última parte, né, que envolve tratamento, ele tem, obviamente, alguns pontos assim muito importantes. E esse é um slide de referência dos ensaios clínicos randomizados das últimas 3 décadas, né? Muito que foi comentado, né, nesse curso de insuficiência cardíaca mostra todos os avanços que nós percorremos, que transformaram não só a sobrevida, quanto também a qualidade de vida do paciente. Então, hoje, enquanto o paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ele tem 5 grandes pilares terapêuticos, farmacológicos. Ele usa beta-bloqueador, IECA, inibidor de aldosterona, inibidor de neprilisina e, mais recentemente, as glifosinas, uma classe de droga inicialmente usada para diabetes e que termina essa década dentro do receituário do paciente com insuficiência cardíaca. A gente tem um caminho muito mais desafiador em relação à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, conforme vocês podem olhar nesse slide, que nós passamos por vários estudos somente na segunda parte da presente década. E todos eles, nenhum deles, com uma demonstração clara de um impacto na mortalidade. Então, essa redução da mortalidade nós vamos estar esperando na próxima década. Mas não quer dizer que esse paciente tenha que ficar sem tratamento e que a gente possa personalizar e lançar mão de alguns conhecimentos. Aqui, uma medicina que se torna personalizada para esse grupo de pacientes é muito importante. Primeiro, nós temos que cuidar desses pacientes. Se eles tiverem edema, inchaço, falta de ar, na minha prática clínica eu ajusto os diuréticos. E se ele evidencia uma piora da função renal, diuréticos de alça podem ser utilizados nesse paciente. E a segunda coisa é, quando nós passeamos sobre esses ensaios clínicos, nós vamos vendo algumas janelas de oportunidade que nós clínicos temos que lançar mão para oferecer pelo menos uma melhora na qualidade de vida. E isso para nós é importante. Então eu vou mostrar para vocês, nesse slide, o que a gente vivenciou em relação aos BRAs, né, os bloqueadores receptor de angiotensina 2. Eu participei e coordenei nacionalmente o estudo iPreserve. E assim como o iPreserve, o Charme, que seguramente com candesartana não demonstrou nenhum deles impacto na sobrevida. Mas quando nós olhamos o Charme, a gente percebe algum impacto na redução de internações. Então, muitos me perguntam por que o estudo Paragon usou comparativamente no grupo placebo a valsartana e não usou, ou melhor, no grupo controle valsartana e não simplesmente utilizou um placebo. Eu entendo que os investigadores do estudo Paragon, que avaliou sacubitril valsartana contra a valsartana, eles identificaram que a melhoria induzida na qualidade de vida e na redução de hospitalizações não deveria deixar esses pacientes, muitos deles também são hipertensos, sem utilizar um fármaco que promovesse minimamente esse impacto. Então eu gostaria de dizer para vocês que, olhando as drogas bloqueadoras do receptor de angiotensina 2, no seu conjunto, se o paciente é hipertenso, continua hipertenso, tomando diurético, e a próxima droga que eu vou lançar mão é a candesartana, porque eu tenho evidência, não é, que o bloqueador do receptor de angiotensina 2 promove redução de hospitalização e tem impacto nos sintomas do paciente.
essa é uma grande expectativa que nós tivéssemos. Uma droga que, como a espironolactona, barata, que nós aprendemos a utilizar em baixa dose e ter segurança em relação à hipercalemia, e que pudesse ter impacto em hospitalização e morte. Com certeza, quando a gente olha os top cat, ele não teve um impacto combinando a redução de mortalidade e sobrevida. Mas os dados que a gente tem sobre o impacto na hospitalização, e quando a gente faz uma subanálise nas pessoas das Américas, diferente dos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada da Europa e da Ásia, houve uma diferença de resposta. Há muita discussão no momento se a gente tem subfenótipos de pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Não é algo que a gente possa dizer nesse momento que isso está consolidado, mas começa a gente nós encontrarmos na prática clínica indivíduos jovens e obesos com BNP praticamente normal, pouco elevado, indivíduos idosos hipertensos e pessoas idosas e muito idosas com comorbidade, com hipertensão pulmonar, doença renal crônica e fibrilação atrial. E, obviamente, isso possa nos ajudar a personalizar o tratamento, como eu tenho feito na minha prática clínica. Os beta-bloqueadores, como vocês podem ver nesse slide, os dados não estimulam o seu uso clínico como um olhar que possa ser utilizado para todos os pacientes. Aqueles que têm doença coronariana, a gente com certeza tem essa percepção de um impacto clínico e utilizamos eles nesse grupo de pacientes. Mas a redução da frequência cardíaca pode, em alguns pacientes, como tem uma reserva cronotrópica diminuída, observada em 50% desses pacientes, eu posso não ter uma melhora sintomática e tenho que estar atento a isso. Existem estudos em andamento, utilizando marca-passos, para aumentar a frequência cardíaca nos pacientes com ICFEP ao esforço, que estão sendo testados se isso pode ter no futuro algum impacto. Bem, aqui é a grande expectativa dessa década, o inibidor de neprelizina em combinação com valsartana, já que essa classe de drogas, modificando o sistema de bradicinina e principalmente na liberação de óxido nítrico, potencializando vasodilatação e uma resposta vascular que poderia ser muito adequada para esse grupo de pacientes. Esse estudo que combinou essa classe de droga, o sacubitril valsartana, nesse grupo de pacientes com ICFEP, ele não demonstrou uma redução da mortalidade. Porém, quando nós olhamos as mulheres, né, e esse é um aspecto assim fundamental, e olhamos a fração de ejeção num grupo que 55% nos homens e 60% nas mulheres, até essa faixa de fração de ejeção, um impacto em relação à redução de morbimortalidade. Isso foi uma hipótese secundária, isso aparece como uma janela de cuidado personalizado. Isso deve ser, como essa é uma doença fatal e progressiva e possa termos algum benefício não completamente definido, mas possível, o paciente pode ser envolvido numa tomada de decisão compartilhada, identificando que a decisão clínica, que ainda é altamente incerta na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a gente deve partilhar esses achados quando o paciente, mesmo com diurético, mesmo com uma dose pequena de uma droga como espironolactona e valsartana, ou
candesartana permaneçam sintomáticos, e isso tem sido algo que a gente tem percebido na prática clínica, não é? Então, esse é um ponto assim, importante para a gente. Quando nós olhamos, como nesse slide, os desfechos primários, a gente quase teve esses desfechos combinado, morte e hospitalização, presente nesses estudos. Mas houve essa tendência à significância estatística. Portanto, aqui a gente tem uma janela de oportunidade de não ter visto malefício no paciente. Aqui a gente tem uma janela de oportunidade de continuar a investigação clínica, e mais do que aqueles dados que a gente tinha no passado, a ausência clara de benefícios, não é? Que a gente já teve no passado, apenas apontando para uma melhora de redução de internação com as drogas bloqueadoras do receptor de angiotensina 2. Hospitalização e morte cardiovascular, o que a gente pode estar discutindo, como nesse slide? O impacto do Paragon foi visto com sacubitril e valsartan, muito presente na redução de hospitalização, embora o resultado não tenha alcançado significância estatística, por exceção daqueles subgrupos. Como vocês estão vendo, a fração de ejeção e principalmente o sexo feminino, na análise de subgrupo, análises essas pré-especificadas, foram dados marcantes, não é? E presentes nesse estudo. Muita discussão ainda se encontra em aberta. Talvez a gente vai consolidar que as mulheres possam ser considerada uma fração de ejeção normal acima de 60% e os homens acima de 55%, e uma oportunidade de nós personalizarmos o cuidado e sempre discutirmos essa incerteza junto ao paciente para uma doença, como já reforcei, fatal e progressiva e sintomática. Eu quero só aqui trazer para vocês uma expectativa, não é? Uma expectativa que a gente possa ter mais alguma outra droga. Infelizmente, em relação ao SGLT2, no contexto da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, nós não temos uma definição. E, pelo contrário, provavelmente aqui um efeito neutro. Mas como muitos pacientes têm diabetes e têm doença renal crônica, aqui também esse é um ponto importante. Essa classe de droga possa ser utilizada não para melhorar a insuficiência cardíaca, mas para promover nefroproteção e poder melhorar o cuidado do paciente com diabetes, não é? Então, esses são pontos assim que a gente vai construindo uma forma também de um cuidado holístico, muito bem salientado, né, nesse curso, que os pacientes têm que ser cuidados das suas comorbidades como um todo. Se ele fibrila, ele usa um inibidor direto como anticoagulante, né, ou a warfarina em alguns cenários, e a gente não deixa de cuidar desses pacientes em relação ao seu conjunto de comorbidades, o CPAP, a anemia e, obviamente, a reposição de ferro, a doença renal crônica. Então, esse tem sido o nosso norte. O exercício vai se tornando um elemento fundamental, como vocês podem olhar nesse slide. Embora sejam estudos ainda pequenos, mas vai se consolidando o papel da atividade física nesses pacientes. E, obviamente, o treinamento da musculatura respiratória, o cuidado personalizado, embasado nos dados da ergospirometria, em centros de reabilitação, vai, pelo menos num curto prazo, a gente vai tendo dados que esses pacientes devem se manter ativos fisicamente e cuidados por um time
envolvendo o professor de educação física, o médico com capacitação em medicina do exercício, o cuidado em relação à perda de peso, os aspectos nutricionais para evitar sarcopenia, já que esses pacientes são idosos. E, na realidade, a gente cada vez mais vai prescrevendo e com segurança nesse grupo de pacientes. As recomendações das diferentes sociedades, como vocês estão vendo aqui, envolve o tratamento do controle da pressão arterial, o controle do status hipervolêmico, principalmente visto nos pacientes que internam com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, a revascularização nos casos de angina e a busca de isquemia quando a gente tem indivíduos de alto risco e, embora não seja algo que mude o prognóstico, em casos específicos, em parceria no Heart Team, a gente pode estar orientando a revascularização para esse grupo de pacientes. Cada vez mais, a ablação com radiofrequência começa a ser algo que a gente utiliza e tenha tido a oportunidade de acompanhar alguns pacientes que a ação da terapia ablativa trouxe uma melhora sintomática desses pacientes. E é claro que os bloqueadores de receptor de angiotensina como uma recomendação junto com inibidores de aldosterona em alguns pacientes. Nitratos não têm um benefício, assim como os inibidores de fosfodiesterase do tipo 5 e assim como a reposição nutricional também não se beneficia disso. Em resumo, né, vamos olhar aqui o que nós médicos no Brasil identificamos como o tratamento que a gente recomenda para esses pacientes, mesmo na ausência de um nível de evidência A que defina, com os estudos randomizados, o impacto definitivo na sobrevida. Diurético, para quem tem edema e para quem tem hipertensão. Tratar de forma intensa as comorbidades. Doses de espironolactona, provavelmente com impacto na redução de hospitalizações e melhora nos sintomas congestivos. O BRA, capaz de reduzir hospitalização. Esse é o conjunto, né, de estratégias que nós lançamos mão, assim como recomendamos também o exercício. É sempre importante nesse curso aquilo que a gente leva para casa. O que a gente pode impactar na ICFEP? Na ICFEP, o ponto importante, a gente está cada vez mais usando em combinação para fechar o diagnóstico, cardiologista, mais biomarcadores como o BNP e cardioimagem. Enquanto a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a gente tem impacto de beta-bloqueador, IECA, inibidor de aldosterona, inibidor de neprilisina e dapaglifosina. Na ICFEP, a gente tem algumas limitações, né? A primeira limitação é que a gente tem uma redução muito modesta nos desfechos primários, e particularmente em relação à redução de hospitalização. Mas isso deve ser conversado com o paciente, particularmente se ele for uma mulher com ICFEP e tiver uma fração de ejeção entre 50% e 60% nas mulheres e nos homens entre 50% e 55%. Um outro aspecto fundamental é que eu ainda não tenho uma clareza sobre a prevenção da ICFEP. Porém, a gente sempre recomenda o controle da hipertensão arterial nos pacientes com hipertensão e o cuidado na doença coronariana, não é? Esses são os nossos 2 pontos de apoio. E, por último, a gente tem alguma evidência que dispositivos mecânicos reduzindo a pressão do ato esquerdo, utilizados e implantados por cateterismo cardíaco,
possam trazer alguma perspectiva na próxima década, mas que efetivamente são tendências novas, não aprovadas no nosso meio, portanto, não recomendados dentro do contexto da medicina do Brasil, mas como perspectivas futuras. Portanto, para mim é uma honra e um privilégio poder estar conversando com vocês, muito da minha prática, porque em ciência cardíaca com função de ejeção preservada temos algumas limitações em relação aos medicamentos, muitas limitações, mas não podemos deixar de cuidar dos pacientes. Nossos pacientes merecem aquilo que nós tivemos de avanço nessa década e uma discussão franca das incertezas e, obviamente, uma personalização desse cuidado. E, para isso, a combinação de centros especializados de Cefep, buscando, às vezes, amiloidose, buscando, às vezes, fazer a ablação da fibrilação atrial, identificando uma cardiomiopatia hipertrófica, lançando testes genéticos, abrem espaço para que a gente possa pescar indivíduos que possam ter uma forma secundária e tratável do ponto de vista da sua morbimortalidade. Em resumo, esse curso se destina a isso, aproximar os profissionais do conhecimento atual e, principalmente, buscar soluções e os avanços nessa área quando nós fechamos uma década de alguns pontos altamente relevantes, que é justamente o conhecimento sobre cardioimagem e biomarcadores, e levamos para a próxima década o desafio de encontrarmos medicamentos e soluções que reduzam a mortalidade desses pacientes. Obrigado.